voltamos, minha gente. Espero que vocês estejam aí, tenham esperado a gente. Agora a gente voltou junto com a deputada Estela. Ela resolveu o probleminha técnico lá. Pedimos desculpa a vocês pelo atraso, pela demora do tempo, mas eu acho que deu certo, né? Vamos voltar aqui. Boa noite, deputada. Eu me chamo Julia Amanda, tenho 20 anos, sou moradora de Conde. Está aqui a Luiz Henrique e o Wilma. Somos todos moradores de Conde que estamos aí buscando o segmento das nossas oportunidades. E essas oportunidades se espalhem para todos os jovens. Possível. Boa noite, Lívia Ananda, Luiz Henrique e Wilma. Eu, na verdade, enquanto tentava corrigir o problema técnico aqui de acesso, eu acompanhei um pouco da conversa de vocês em torno da educação integral, do ensino técnico, da importância dessa política pública como um lugar de oportunidade para a juventude. Na verdade, a grande política pública, as grandes políticas públicas da juventude são, especificamente no orçamento público, a educação e a cultura, que nem tem um orçamento tão consistente, mas da qual vocês são beneficiários diretos, ou então é uma das maneiras de luta da juventude. Queria parabenizar vocês, porque todo o princípio de direito, de conquista de política pública passa pela participação e pela educação política, e o que vocês estão fazendo como juventude socialista é o exercício dessa pedagogia, né? A política pedagógica, a política como um exercício educativo, um exercício de formação de cidadania. Isso nos inspira e nos dá a certeza de que a perspectiva de futuro pode ser muito boa, mesmo que agora não estejamos no melhor momento. O Conde vive um momento de avanço, um momento de progresso, um momento de desenvolvimento em todas as áreas, eu não tenho dúvida disso. Eu acompanho a prefeita Márcia Lucena, que tem uma formação ética, administrativa e política, assim, que é totalmente grandiosa. Nesse momento, um momento em que a gente vive o revés da democracia e vários outros reveses, né? Nós temos um ataque às posturas mais progressistas, como a postura de Márcia, aí em Conde, que lida hoje com o segmento de quilombola, segmento de juventude, segmento indígena, que trata de comunidades rurais, de comunidades urbanas, com toda essa diversidade e riqueza que o Conde apresenta. Um abraço à pessoa que entrou aí na nossa live e está dando boa noite, pessoa que é o presidente do PSB no Conde. Dizer que para a juventude de periferia, juventude usuária de serviço público de educação, juventude filha de operário, de trabalhador, só existe um caminho mesmo, é a doutrina política e econômica socialista, porque é onde a gente combate as desigualdades. Clodoaldo também, Clodoaldo Matias, meu grande abraço, companheiro. É onde nós temos a possibilidade de ter inclusão social e de obter para a juventude filha de operário, filha de trabalhador rural, de trabalhador urbano, a possibilidade de uma vida melhor, de uma profissão qualificada e de ter seus sonhos realizados. A igualdade e a justiça social são os princípios do socialismo, e vocês estão aí de parabéns por esse trabalho de construção, que é um trabalho de construção, né? Um trabalho de cotidiano. Estou muito feliz e à disposição de vocês. Obrigado. Muito obrigada. Era o que a gente estava falando, que antes a gente não tinha incentivo, como a senhora falou, dos filhos de operário, dos filhos do pessoal do campo. Antes a gente não tinha incentivo para seguir na educação, não tínhamos incentivo de cultura. Hoje a gente vive um momento difícil para a cultura no Brasil.
Antes já era difícil e hoje é muito mais difícil, mas a gente consegue ter aqui no fundo a gente tem um projeto muito bom que veio do governo, né? Que é o projeto Prima, que traz muitos jovens para o núcleo de futuro municipal, e esses jovens deixam de estar nas ruas e têm uma perspectiva de vida melhor para frente, para evoluir, assim como a gente. Que no nosso tempo a gente não tinha tantas oportunidades como hoje tem. No nosso tempo era muito mais complicado, a questão tanto de educação quanto de cultura sempre foi complicado. Não que o nosso tempo tenha sido há muito tempo. Mas... Nosso tempo fala uns 10 anos atrás. Engraçado que vocês falarem o nosso tempo. Mas é porque a gente está num momento tão bom agora, que o passado parece que foi que as coisas ruins que a gente viveu em gestões anteriores, parece que foi há muito tempo, mas é bom a gente lembrar que a gente não pode esquecer o que aconteceu no passado. Que nesse momento, agora, é que a gente tem que lembrar o que está acontecendo agora, para que o passado não volte a aumentar de novo, né? Eu acho... 5 anos atrás já era nosso tempo. Exatamente. Litananda, eu entendo completamente quando vocês dizem o nosso tempo, porque vocês estão falando do sistema de educação de Conde e de uma memória recente de quem passou pelo ensino fundamental, né? E pelo ensino fundamental na estrutura do município. E é uma estrutura muito, muito danificada, muito abandonada. Eu vejo... Quero mandar meu abraço aí para a Renata, que está nos saudando. Obrigada, Renata, pelas suas palavras. A prefeita Márcia, que é professora, que é filha de professor, uma saudade imensa do professor Everaldo, uma tristeza com sua partida, mas também uma certeza de que ele foi grande na partida, no fechamento desse ciclo da forma de estar vivo, como ele foi em todo esse tempo que estava aqui, né? A grandeza dele continua, ele abre um ciclo muito maior, onde ele for, vai estar contando história e vai estar inspirando a gente, emanando boas energias. Com certeza o espírito do professor Everaldo está aqui entre nós. E Márcia... Da educação. O professor Everaldo foi um grande exemplo da educação. Show história, ele foi secretário do estadual da educação, foi secretário municipal de educação. Ele deixou um legado e Dona Iracema. Dona Iracema, como foi coordenadora de futuro do Conde, fez o nome dela, como diz, né? Fez o nome dela e hoje a gente se inspira muito neles. Tanto em professor Everaldo, como Dona Iracema, e na professora Márcia também, que é quem dá força a gente para estar aqui, né? Isso. Então, Márcia é a mais jovem de todos vocês, porque Márcia é esse fruto de professor Everaldo e da professora Iracema, e que quando concorria a ser prefeita, algumas pessoas queriam colocá-la na condição de estranha ao Conde, mas é como vocês aí têm memória, pai e mãe, secretários da Educação e de Cultura, construtores, moradores, munícipes, né? E toda a trajetória enraizada nessa cidade. Mas Márcia, quando toma para si a responsabilidade de disputar a eleição, e ganhou a eleição, demonstrando que o Conde, na sua grandeza de voto, né, na sua sabedoria de escolha, escolheu por outra história. E essa história está sendo bem contada nesse momento. Eu lembro que já tinha meu mandato de deputada, meu primeiro mandato, eu agora estou no segundo mandato, e as estruturas da escola eram altamente precárias, indignas. Escolas sem banheiro, escolas inteiramente com goteiras, lugares que não tinham... A escola João Ribeiro, que eu tive a oportunidade de contemplar com emenda, a primeira emenda e a segunda emenda, para poder estruturar e dar melhor estrutura para que as crianças e os professores e os outros trabalhadores da educação pudessem realizar bem o seu trabalho. Era um modelo, era uma síntese disso. Mas Márcia foi além, né?
quando você diz assim, no nosso tempo, quando vocês estavam lá no ensino fundamental, não tinha fardamento, não tinha material didático, não tinha um ambiente adequado. A professora Cido Shoa, que é outra apaixonada pela educação, né? É diferente você ser professor e você ser educador. A gente fala professor, que é um nome muito bacana, mas o professor Everaldo era um educador popular. Márcia é uma educadora. É uma pessoa que vai além de transmissão de conhecimento. É uma pessoa que busca influenciar na vida dos outros de maneira benéfica e a todo momento está ali pronto para dar um suporte. Então, o trabalho da Prefeitura de Conde em relação à política de educação, que é essa política que primeiro chega de maior capilaridade com a juventude, é um modelo para o Brasil. E vocês têm toda a razão de preservar a memória do passado, porque por falta de memória, tem gente hoje no nosso país pedindo, saudando, louvando, desejando ter um Estado autoritário, ter um Estado de ditadura. E a memória preservada, a história bem contada, nos salva de retrocessos. Sim, verdade. O modelo da gestão de Márcia, né? É histórico aqui. Assim, a gente nunca viu. Eu digo que meus 22 anos, né, aqui, moro desde que nasci, e assim, nunca vi uma gestão desse jeito. E Márcia é além da gestão, né? E assim, ela não é só educação, ela é exemplo de gestão em qualquer área, né? Se falar que ela trouxe para dentro do município um modelo de gestão que o Ricardo implantado no governo, a gestão participativa, a gestão participativa, que a gente mais pessoas. A gente também pode falar da comunidade. Hoje, a população tem voz, nós temos voz hoje. Que os jovens participam. Dentro do democrático, nós temos jovens, e na plenária de orçamento democrático, temos muitos jovens que participam de várias suas áreas e vão lá para votar, para pedir melhorias para a cidade, melhorias para os jovens, para a sua comunidade, uma comunidade, muitos jovens procuram para ajudar lá em Gabriel, para a prefeita aí sentar numa roda de conversa para conversar e debater, coisa que não tinha, porque a gestão é aqui, pronto. Além, a juventude nunca teve voz. E a juventude nunca teve voz. E hoje agora nós temos. Exatamente. Voz e vez. Inclusive, estamos aqui. A Denise da UTAC que conclui. A gente tem aqui uma pergunta para a senhora deputada. Quais as políticas públicas a senhora já propôs, que não sabemos que são tantas, e quais ações a Ana, o seu mandato, tem realizado? A senhora fala aí um pouquinho para a gente e para o pessoal que está assistindo. Liviananda e o Ilma, também Luiz Henrique, todas as pessoas que já interagiram, meu abraço grande. Eu já vi tanta gente querida aqui nos acompanhando. Peço também mil desculpas. Desde antes das 19 horas eu estava aqui a postos tentando entrar, mas tivemos um problema aqui na equipe de fluxo de informação e também os equipamentos. Eu não sei, mas eu estou na casa da minha mãe, estou alguns dias aqui, estamos vivendo um processo de saúde e doença bem difícil, eu trabalho em outro espaço, me desloquei para cá e ainda estou em fase de adaptação, por isso todas essas dificuldades. O escritório aqui está ainda meio em montagem, né? Esse escritório remoto, por onde a gente está trabalhando. Luana, um abraço, um beijo, querida, pelo seu carinho. Esse modelo de gestão, um pouco antes falando, né, dessa administração de Conde, depois que você encontra uma terra arrasada, quando Márcia vence em 2016, ela tem como parceiro um grande líder político
criador e uma pessoa que muda o paradigma da política da história da Paraíba, que é Ricardo Coutinho, que tinha sido prefeito em João Pessoa, que tinha, por sua administração, chamado a atenção de todo o Estado, sua capacidade de gestão. Essa capacidade de gestão estava em algumas células. Que células eram essas? As células do socialismo, e que Ricardo muito bem sintetizou na administração de João Pessoa, logo na primeira experiência, que é essa coisa da participação. Quando você possibilita uma democracia participativa, uma democracia direta, a gente diminui a margem de erro, aumenta a margem de acerto e educa, eleva a visão de todo mundo sobre o processo. Obviamente, a prefeita Márcia não ia poder transformar o clube inteiro em 4 anos. Ninguém imaginava que podia fazer tanto, com tanta dívida que esse município adquiriu, através de más gestões e, às vezes, até de má versação do dinheiro público. Porém, Márcia tem feito o dinheiro aparecer, tem feito as escolas se reestruturarem, os serviços de saúde acontecerem, os investimentos na economia solidária, nos arranjos locais, e isso é possível porque, além da lisura com o dinheiro, tem diálogo e a participação da população compreendendo quais são os obstáculos, quais são as facilidades, se comprometendo, entendendo, elevando a sua visão política do processo. Então, essa aprendizagem que nós tivemos na gestão de João Pessoa, onde a prefeita Márcia era, então, coordenadora do Pró-Jovem, é bastante... É uma história que precisa ser contada em algum livro, a gente precisa preservar essa memória, porque o nosso programa de Pró-Jovem, à época, foi um dos programas modelo para o Brasil, ganhou prêmios e muito elogios pela sua capacidade de implementação. João Pessoa, a prefeita Márcia foi para a Inglaterra, para vocês terem ideia, para poder falar um pouco dessa experiência que ela obteve tanto como secretária de Educação, como coordenadora do Pró-Jovem. Isso tem a ver com o talento que ela já tinha, mas tem a ver com outro aspecto que ela está replicando aí também, com investir em novos quadros para a gestão. Nós éramos todos fora da caixinha, nós não éramos do circuito comum da política, nem a administração pública, nós éramos ativistas da educação pública de qualidade, ativista dos direitos da mulher, ativista da saúde coletiva, e aí nós entramos na máquina administrativa para mostrar que aquelas utopias, aqueles sonhos podiam ser realizados. Eu tive no primeiro mandato, um momento muito fértil, porque eu era basicamente deputada, enquanto Ricardo era governador e Dilma era presidenta. E Dilma foi a presidenta que mais investiu em educação. Então, nós estávamos, naquele momento, trabalhando com uma identidade específica de juventude que unificasse todos os direitos em uma identidade só. Nós tínhamos visibilizado o dia 12 de agosto como o Dia Estadual da Juventude, com uma agenda própria para a juventude. Nós tínhamos a companheira Priscila como secretária executiva da juventude, e trabalhávamos ali colocando recursos e, ao mesmo tempo, acompanhando uma agenda para valorizar a cultura. Márcia, a prefeita Márcia está nos acompanhando aí também. Meu abraço, aquele abraço solidário que a gente não pôde dar fisicamente, mas, minha querida, lhe abraço todos os dias e emano energias positivas para você todos os dias, não tenha dúvida disso. E sigo o seu trabalho com grande admiração. O nosso valor, ninguém tira, não é absolutamente nada. O valor é constituído do dia a dia, do trabalho e da responsabilidade e compromisso que a gente tem com as coisas. A verdade prevalecerá. E nesse primeiro mandato, nós estávamos acompanhando políticas públicas e incentivando o governo a avançar cada vez mais. Chegamos a discutir aqui com o ministro da Justiça, e juntamente com a Secretaria Nacional de Juventude,
recursos que viriam, e construímos junto com cultura, na época Chico César também estava envolvido, e depois Lau Siqueira, que a gente teria uma ação para a juventude, era o grande plano nacional da juventude. E ali nós avançamos muito. Por exemplo, na área de agricultura, nós tínhamos, e ainda defendemos aqui, junto ao Cooperar, uma linha específica de recursos para a juventude rural. O Conde, que tem aí uma grande área rural, ao mesmo tempo litoral, rural e urbana, porque é tudo muito próximo geograficamente. Se você tem recursos destinados à juventude, a juventude se vincula ao campo. Nem todo mundo quer ir para a cidade. O modelo de vida na cidade não é um modelo que todo mundo deseja, mas as pessoas vão para a cidade, para os grandes centros urbanos, na expectativa de terem empregos, na expectativa de terem uma melhor qualidade de vida. Então, nós, nas nossas políticas públicas e nas nossas legislações para a juventude, nós sempre tivemos a preocupação da participação política, a preocupação da política de educação e de cultura de qualidade, com democracia, né? Com participação. Você não pode só consumir, é preciso que a juventude veja reconhecida sua forma de expressão, sua forma de produção, ter acesso aos meios de produção, né? Ter valorização do seu estilo de vida, porque é muito ruim quando a gente não tem o respaldo, né, a legitimidade de ver o nosso modo de vida aceito socialmente. Por exemplo, a juventude LGBTQI+, é uma juventude que muito... Hoje a gente fala do suicídio entre os jovens, mas o jovem LGBTQI+, sempre se suicidou pelo motivo da opressão da sua sexualidade, pela negação da sua identidade, né? A juventude é um momento de muita descoberta, não tem muito... Você não está obrigado a ser nada, mas você está buscando o que você é. Todos nós passamos por isso, né? Então, é um momento muito precioso de descoberta, que precisa de muito afeto, de muita orientação, para não se perder também, de muita compreensão que é testando e errando, que a juventude vai buscando seu caminho. Então, essa era a nossa pauta, era uma pauta progressista, uma pauta de avanço, uma pauta de afirmação de políticas públicas e de ampliação das políticas públicas. A gente, mais do que uma escola boa, geograficamente na área rural, a gente quer uma escola do campo, que ensine os conteúdos do campo, que aceite os modos de vida no campo. Então, todas essas eram pautas que nós no primeiro mandato, defendemos. No segundo mandato, nós começamos a viver, meados lá para 2015, 2016, nós começamos a viver um golpe de Estado, um golpe contra a democracia. A presidenta eleita foi retirada do cargo e numa conspiração das mais misóginas, que é machista, como se tivesse ódio às mulheres, nós assistimos o Brasil perder a sua soberania popular, que é a soberania da decisão do povo. Junto com isso, nós perdemos as políticas de juventude, nós perdemos as políticas de agricultura, né? Perdemos o Ministério da Agricultura, nós perdemos toda a agenda e recursos que vinham destinados a fortalecer a inclusão social, a justiça social. E quando se faz esse corte, um país que é extremamente violento com a juventude, nós somos um país genocida com a juventude. Hoje nós somos um país genocida de toda maneira, porque não o país em si, mas o governo que está aí é um governo genocida. Achava que matar 30 mil era pouco, nós já passamos dos 75 mil óbitos com Covid, e a tratativa é passar dos 150 mil pessoas com Covid, porque não se tem política pública para combater isso. Então, esse segundo momento da gestão, esse segundo tempo do nosso mandato, né, a reedição do nosso mandato e o meio do primeiro mandato, nós começamos a viver com contenção, para a gente não perder direitos. Então, hoje eu sou presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desportos, onde nós temos trabalhado muito para manter
os investimentos, manter o Fundeb, manter a educação, o ensino médio, não permitir que a universidade pública seja privatizada. Nós temos atuado junto ao governo estadual, que foi eleito com o compromisso de dar continuidade ao projeto PSB, mas que rapidamente se desvirtuou, esqueceu, perdeu essa memória. Essa é uma chaga local que nós vivemos. Se no país tivemos um golpe da democracia, aqui nós tivemos muito explicitamente a representação do que se chama falta de compromisso com os princípios da política, né? É o engodo, né? Quando você engana o eleitor, você se elegeu para dar continuidade com o agrupamento político e você dissolve esse compromisso imediatamente e, junto com isso, dissolve também os compromissos das políticas públicas. Nós estamos acompanhando agora a grande negativa que está se dando ao processo de fortalecimento dos trabalhadores da cultura. Então, nesse segundo mandato, a nossa ação direta com a juventude, que tem sido permanente, para vocês terem uma ideia, tivemos uma grande discussão para defender a liberdade de cátedra. Nós estávamos tendo alunos e professores de história, de filosofia, de geografia, de línguas, atacados, não só em João Pessoa, mas em todo o estado da Paraíba, atacados porque estavam ensinando e transmitindo os conteúdos aprovados na LDB. Não eram conteúdos fora das leis e diretrizes básicas da educação, eram conteúdos dentro dessa construção. E, mesmo assim, estava havendo uma violência muito grande. Então, saímos no Liceu Paraibano, nos IFs de Cajazeira, nos IFs de Souza, de Pombal, da região do Cariri. Naquele momento em que os institutos federais foram atacados, nós estivemos muito próximas da juventude para proteger esses recursos e esses espaços de política pública para a juventude. E agora, né, em período eleitoral, nós temos uma energia muito voltada a promover a participação política de jovens como vocês para disputarem cargos públicos ou de pessoas que tenham compromisso e identidade e façam diálogo para representar as bandeiras de lutas que a juventude necessita que sejam representadas na política. Então, a nossa estratégia hoje é educação, cultura, preservar os direitos e os recursos na juventude, investidos aí na juventude, e, ao mesmo tempo, promover a participação política desse segmento que é tão... Eu digo uma coisa para vocês, não há revolução sem juventude. Se a juventude se retirar da luta, nós não transformamos absolutamente nada. Eu acho que essa oportunidade que ela falou na construção com jovens, trazendo jovens para a política, eu acho que essa é a oportunidade que a gente falou tanto aqui, que os jovens estão precisando, trazer eles para dentro da política, para novas construções, conjunto à juventude. Não faz sentido tirar a velha política, né, de anos. Não faz sentido políticas de juventude sem a juventude. Exatamente. A gente está numa situação muito complicada porque não temos um governo, né, que esteja ao nosso lado. A gente está tendo que lutar 2 vezes mais hoje em dia. Mas, assim, os jovens, nós somos persistentes, né? A gente jamais vai deixar tirar os nossos direitos. E, assim, a gente agradece por você também, né? Porque você está na linha de frente, combatendo tudo isso. E, assim, nós precisamos ser ouvidos, entendeu? A gente, para a gente ser ouvido, porque jovem tem muito o que construir. A gente tem muito para falar. E aquela questão de, assim... tem muito preconceito hoje em dia, e principalmente com essa faixa etária, em questão, né, da comunidade LGBT e tudo mais. A gente chega a partir, assim, dos pais também, né? Isso... a gente tem que ter apoio dos pais, a gente tem que ter apoio
Estado também, incentivo também. Porque, assim, é uma fase muito complicada a juventude, como a senhora disse, que é uma fase de descoberta, né? Isso. A gente enfatizou bem isso antes da senhora entrar. Se a gente não tiver apoio, complexa. se a gente não tiver apoio, a gente não tem como crescer. Então, assim, é muito importante ter uma gestão que esteja do nosso lado, que esteja nos apoiando, né? E graças a Deus, nós temos aqui no Conde, coisa que a gente nunca teve, né? Que Márcia sempre dá liberdade para os jovens. Dá vez e voz. Então, podemos ir nos despedindo por aqui. A nossa hora deu. Faz um tempinho já, a gente se estendeu. A gente queria muito mais ouvir, né? A gente queria conversar mais, mas deu a nossa hora e a gente queria agradecer a oportunidade de poder tê-la aqui conosco para conversar, para expor suas ideias e para nos ouvir também. Exatamente. Porque em momento nenhum a gente teve essa oportunidade de ser ouvido em outros tempos. É sempre bom, a gente sempre volta a falar sobre isso, para que nós jovens não tenhamos memória curta. A gente sempre lembre que a gente não tinha oportunidade, a gente não tinha incentivo, e hoje a gente tem. Hoje estamos aqui, abertamente, discutindo políticas para os jovens. Isso é extremamente importante. A gente espera poder conversar com a senhora mais outras vezes. O tempo foi curto, realmente, por conta da conexão, mas a gente agradece de coração, entendeu? Muito obrigada pela aula que a senhora deu. Então, mesmo que tenha sido curtinho, a gente aprendeu muito, tá certo? Quero agradecer também a todo mundo que assistiu, que esteve com a gente, agradecer a professora Márcia, por nos dar tanta força de estarmos aqui hoje. A senhora é uma mulher muito forte, uma mulher guerreira, e que inspira todos nós. Todos nós temos, acho que mais ou menos 130 jovens, somando aqui com a nossa juventude, e todos se inspiram muito na senhora. Muito obrigada a todo mundo que assistiu, muito obrigada, deputada Estela, muito obrigada ao pessoal aqui da nossa produção. E falar também, lembrar também que terça-feira temos a nossa segunda live com a secretária Cida, e com 2 jovens aqui do nosso município também. Essa live de terça, eu já estou esperando que vai estar na internet, porque a professora Cida, nossa secretária de Educação, vem conversar, vem esclarecer mais coisas, vem falar com mais propriedade com os nossos jovens, que é Lieberson e é de Jairma. E é isso. Deixa eu ver aqui os comentários do pessoal. Não tem nenhuma pergunta. Agradecer a Priscila Gomes também, que está com a gente aqui na live. A Priscila, luta, né? Mulher de luta aí da juventude também, um exemplo. Pessoa, Ana Ellen, Ana Ellen é um grande exemplo de mulher aqui pra gente também. A Crício, que está aí, que é coordenadora da diversidade do Conde, né? Que está lutando aí por todos nós também. A Alex, que é a nossa coordenadora da juventude. Rodrigo Bão. Sinara, que é bastante nessa para acontecer. Muito obrigada, viu, Sinara? Renê, que foi o materialmente mais falado aqui. Nem empurrou a vez. Silas, não vamos esquecer de Silas, que é o melhor amigo de Renê. Enfim, a gente. A gente queria passar a palavra para os últimos agradecimentos por aí. Era isso que eu queria fazer, agradecer a vocês, pedir mais uma vez desculpa, dizer parabéns, vocês estão assim, de parabéns de verdade, essa coisa precisa ser um modelo. Eu não me admiro muito, porque o Conde tem sido inovador em muitas coisas, e a juventude socialista aí, o partido aí, tende a crescer por conta da performance, por conta do compromisso, da dedicação e sobretudo, da humildade que tem a prefeita Márcia na construção da administração pública e da política local. A liderança de Márcia tem sido muito, muito importante, não só para o Conde, tem sido importante para o Conde, tem sido importante para a Paraíba e tem sido importante para a humanidade, né? Num momento de tanto retrocesso,
você ter pessoas corajosas, capazes de levantar todo dia com toda a diversidade e construir coletivamente o que está sendo construído aí no CONE é uma coisa muito inspiradora. Eu é que sou uma pessoa abençoada de poder ter esta oportunidade de estar nesse mesmo agrupamento, de estar nesse mesmo espaço onde a gente constrói junto. Dizer para vocês que a gente aprendeu, na medida em que eu participo, sou forçada a pensar, a elaborar, eu aprendo, a construção do conhecimento é uma coisa que se dá entre nós, não é daqui para ali, não é uma transmissão, mas, obviamente, quando a gente está perto de alguém que tem mais experiência, com alguém que tem mais energia, todas essas qualidades reunidas faz com que o produto seja muito mais rico para todos nós. Dizer que vai ser importantíssimo dar continuidade e conversar com a deputada Cida Ramos, que hoje faz uma diferença muito grande na Assembleia, é também do campo progressista e leva para aquela Assembleia temas da igualdade, da justiça social, da inclusão, mas, sobretudo, também da pessoa com deficiência, que é outro segmento altamente esquecido, né? Quando a gente fala de juventude, nós estamos falando das juventudes, tem jovem branco, negro, indígena, homem, mulher, trans, com deficiência, existe uma gama de identidades que se sobrepõem a uma pessoa e de diferenças que precisam ser tratadas de maneira, com suas especificidades, e vocês aí estão plantando essa semente que rapidamente será colhida, porque tem muita fertilidade nesse movimento que vocês estão fazendo. Eu quero dar meu abraço aqui a Eli Rodrigues também, a Joana que está aí coordenando, esteve coordenando o orçamento democrático dessa cidade, se afastando, Joana que já teve e atuou na juventude aqui como coordenadora, né, dizer a vocês da minha gratidão, profunda gratidão, porque eu saio daqui mesmo que tenha sido um pouco tempo, eu queria ter entrado desde o início, eu estava tentando, cheguei uns 10 minutos antes tentando, mas dizer para vocês que eu saio daqui alimentada, sabe como é? A gente sai nutrida para poder continuar essa luta, porque ela é justa e ela será vitoriosa. Então, conto demais com vocês e conto com que o Conde avance cada vez mais. Esse é um ano de fazer escolhas e que vocês façam a diferença nesse território para que o território não sofra retrocesso, só cada vez mais avanço. Meu abraço em cada um de vocês, que eu queria sentir essa energia assim, física mesmo, mas estou sentindo daqui. E um abraço na prefeita dessa cidade. Um abraço também. Até mais, obrigado. Obrigada. Tchau, minha gente. Boa noite a todos. E até mais para vocês também. Caso queiram, até terça tem live novamente. E caso queiram vir participar com a gente, estar junto conosco, incluir nesse grupo, vir para a nossa juventude, vocês sentirem aí um pouquinho de nada do que a gente está trazendo. Vocês procurem as nossas redes sociais, procurem um de nós. E muita gente aí, que eu sei que vocês sabem quem é que está com a gente. Então, pode procurar, falar com um da gente e venham junto com a gente, lutar por um mundo nosso. Um mundo que vai continuar evoluindo. Muito obrigada. Fora o processo. Boa noite. Boa noite.